Amados, sem muitas delongas, eu queria já convidar você a abrir o nosso texto hoje de manhã. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Isso mesmo, você não ouviu errado. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Nunca preguei no versículo 80. Vamos lá, vai ser... Obrigado, Felipe. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. É a palavra do Senhor para a qual eu quero chamar a sua atenção hoje de manhã. Nessa bonita manhã de domingo, sol gostoso, e a gente crendo que Deus vai falar ao nosso coração, vai nos dar um momento gostoso de meditação na sua palavra. Eu acho que já deu tempo de todo mundo abrir. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Eu estou aqui com a nossa versão de sempre, que a gente tem adotado, a nova versão transformadora, e diz assim o texto: João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos hoje de manhã, Pai, pela oportunidade de abrir a Tua palavra e saber que ela se dirige às nossas vidas, que ela tem aplicação prática para o que nós hoje desejamos, necessitamos, buscamos da parte do Senhor. Ó Senhor, que este versículo hoje nos perturbe, que hoje, Senhor, esse versículo nos alimente, nos cure, nos traga, Senhor, uma vista, um vislumbre perfeito de Tua graça atuando em nossas vidas, e que cada um de nós saia daqui bendizendo o Teu santo nome pelo que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça em espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje de manhã eu queria falar sobre como o cristão se torna fortalecido em espírito. Todos nós sabemos que no nosso calendário batista, o segundo domingo de junho é separado como o dia do pastor, né? Estamos com essa data aqui diante de nós hoje de manhã, mas é uma feliz coincidência que nós batistas tenhamos pensado nesse segundo domingo, porque ela coincide com uma data muito importante também, um evento marcante da nossa história. No dia 7 de junho de 1891, o nosso amado pastor Charles Spurgeon, o grande pastor batista, pregava o seu último sermão. Ele pregou esse sermão no Tabernáculo Metropolitano, que era a sua igreja, lá na cidade de Londres, na Inglaterra. E a sua última pregação foi no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, o seu sermão número 2028. E o Spurgeon termina assim o seu sermão falando nas suas palavras finais: se ele nos manda carregar um fardo, ele também carrega tal fardo conosco. Se houver algo que seja gracioso, generoso, gentil, terno, luxuoso e superabundante em amor, você sempre o encontra nele. Nestes 40 anos eu o servi, bendito seja o seu nome, e eu não tive nada além de amor dele. Eu ficaria feliz em continuar mais 40 anos no mesmo serviço querido aqui embaixo, se isso lhe agradasse. Seu serviço é vida, paz, alegria. Que você se refugie nele de uma vez. Deus o ajude a se alistar sob a bandeira de Jesus ainda hoje. Amém. Logo após ele falar essas palavras, meus irmãos, o Spurgeon teve que ser retirado do seu púlpito, carregado em dor extrema. Ele morreria alguns meses depois, em janeiro de 1892, se não me falha a memória. O que me faz pensar nesse dia, meus irmãos, na experiência de Spurgeon, é como essa disposição
como essa força, como esse vigor aparecia na vida do nosso amado, do nosso servo, desse homem, desse gigante de Deus. O que tanto sustentava a vida do Spurgeon? Os biógrafos de Spurgeon dizem, na verdade, né, que desde 1870, veja, ele vai morrer em 1892, desde 1870, ele lidava com várias doenças crônicas. Ele sentia dores constantes no seu corpo por causa de reumatismo, gota e problemas renais. Gota é um problema que dá inflamação nas articulações. Então, Spurgeon passa os últimos 20 anos da sua vida tendo que lidar com dores crônicas, que mal o faziam permanecer de pé. Ele tinha muita dificuldade de ficar de pé, e era frequente que ele se apoiasse no corrimão do seu tablado, da sua plataforma, lá no tabernáculo, e que ele se apoiasse também em cadeiras para pregar. Mas Spurgeon é capaz de, na sua última pregação, dizer essas palavras: se ele nos manda carregar um fardo, ele também carrega tal fardo conosco. Ele sai carregado do púlpito, em dor extrema, mas ele vivia fortalecido por Deus. De onde estão vindo as nossas forças, meus irmãos? De onde nós temos tirado a força para enfrentar o dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas dores? Quando nós olhamos para o texto de Lucas, nós vemos que o capítulo 1, e especificamente a partir do versículo 67, traz um bonito cântico do sacerdote Zacarias, um sacerdote idoso que está louvando a Deus pela chegada do seu filhinho João Batista, o nascimento desse profeta. E a canção é um grande louvor a Deus pelo resgate, salvação e perdão do povo de Israel que chegaria com Jesus. E num resumo, o versículo 80 nos mostra como João foi preparado, sendo fortalecido para anunciar Jesus. E aqui eu queria hoje de manhã apontar, meus irmãos, 3 maneiras como o Espírito Santo fortalece o espírito do cristão. Quando você olha para o versículo 80, nós temos aqui: João cresceu e se fortaleceu em espírito. Então é dito para nós: e viveu no deserto. Em primeiro lugar, meu irmão, o Espírito nos fortalece, porque ele nos leva a manter o estilo de vida de Jesus. Veja que essa primeira frase, muito pequena, e viveu no deserto, é cheia de significado. João é levado pelo Espírito Santo desde pequenininho, porque foi dito lá em João 1, capítulo 15, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Esse prometido do Senhor, esse profeta, esse pregador, esse precursor do Messias, é levado a viver afastado nos desertos, provavelmente desde muito cedo, vivendo nas terras áridas, lidando com o calor do dia, o relento, o frio da noite, enfrentando as dificuldades da vida, as intempéries do tempo. O comentarista William Hendrickson observa que os que planejam exercer influência sobre multidões, primeiro devem preparar-se ficando sozinhos com Deus. Foi isso que o Espírito Santo fez na vida de João. Ele preparou aquele homem para a sua vida espiritual, o fazendo conhecer a solitude do deserto, a companhia primária, necessária, insubstituível de Deus. João passou anos e anos sendo treinado, sendo fortalecido em espírito, como nós lemos no versículo 80, pela vida com Deus, sozinho. Mesmo tendo sido escolhido como o precursor, como aquele que abriria o caminho de Jesus, como o homem mais importante na história dos profetas, João manteve um estilo de vida discreto, longe dos holofotes, das atenções. E isso, sem dúvida, meus irmãos, está também posto como um exemplo para nós. Nós queremos ter vidas fortalecidas no Espírito Santo, precisamos aprender a cultivar um estilo de vida simples. Precisamos aprender a valorizar o caminhar pelo deserto,
o caminhar pelas dores da vida, pelas dificuldades. Não devemos desprezar, como não fez João, a escola do deserto. Há uma frase muito conhecida que eu já citei algumas vezes aqui: não despreze um sofrimento, não desperdice, melhor dizendo, o sofrimento. Cada ponto da vida, cada pedra no caminho, cada dificuldade, cada dor no arquear das suas costas, cada cabelo branco que vai aparecendo, ele tem uma lição de Deus para trazer para você, e com certeza é da total importância, da total necessidade que nós temos de depender do nosso Deus. O John Piper vai além quando analisa esse versículo. Ele diz que o desejo de conforto não o faz trocar a pele de camelo por roupas macias. O Evangelho diz que aquele homem vivia uma vida muito simples. João Batista se vestia de peles de camelo com um cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, mas ele não ansiou trocar a sua vida simples, o estilo de vida simples, pelo grande glamour dos palácios, pela escola rabínica e todas as benesses de ser conhecido como um grande mestre. Aquele homem foi entretecido na vida simples. E igreja, nós não podemos dispensar, nós não podemos diminuir a importância de uma vida humilde, cultivada aos pés do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala para nós hoje de manhã, quando aponta para esse grande homem, que nós devemos reavaliar a nossa intimidade com Deus. Se queremos ter vidas fortalecidas no Espírito, se queremos enfrentar bem o mundo que nos rodeia, nós devemos tratar esse mundo como ele é: um vale de lágrimas, um deserto de serpentes abrasadoras, que não é o nosso fim, que não é o estado final da nossa vida, mas é apenas uma passagem que, como peregrinos, nós fazemos para a glória eterna. Que nós não caiamos no erro que está tão presente no nosso coração, que nós não escutemos, não desejemos as pompas da religião, que nós não desejemos trocar as vestes da simplicidade da vida com Jesus, pelos olhares, pelas festas, pelas belezas. E como hoje é o dia do pastor, eu poderia falar isso com todo respeito, com todo carinho para os nossos pastores, para os nossos líderes, que esse é um perigo que nos rodeia muito mais, meus irmãos. Nós líderes, muitas vezes, nos engalfinhamos, nós nos iludimos, nós nos deslumbramos com as pompas desse ministério. E nós não podemos cair nesse erro, meus irmãos. Vem cá, seu seminarista, teólogo, pastor, doutor, mestre, divino. Vamos desprezar, meus irmãos. Como líderes, vamos ser mais simples. Vamos fazer como João, vamos ser fortalecidos no Senhor, cultivando uma vida de simplicidade, de servidão a Deus, de humilhação, de humildade, de serviço para os outros. Que a gente aprenda o significado dessa vida cheia do Espírito Santo como João. Que a gente possa dizer, quando a gente quiser ser lembrado acima dos outros: eu não sou digno de desatar as sandálias do meu mestre. Quando o nosso ego quiser ser ovacionado, lembrado, quando o nosso nome quiser estar nos outdoors da fama passageira desse mundo, a gente diga como Senhor: que Ele cresça e que eu diminua. Isso deve acontecer na sua vida também, meu irmão. Que você receba a força do Senhor, porque o Espírito Santo fortalece o nosso espírito, nos fazendo assumir uma vida simples. E eu digo isso, e eu creio que você entende isso também. Uma vida simples não significa vestir-se de maneira simplória. Não é necessariamente você adotar um estilo de vida austero, uma comida mais humilde. Não, é a vestimenta da santidade na sua vida
que não pode faltar. Uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida simples. O texto continua e diz que João viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar. Chegar o tempo de se apresentar. É uma palavra muito interessante, esse tempo de se apresentar, porque ela só ocorre uma vez no Novo Testamento, e é aqui. A palavra significa alguém que está sendo guardado para um momento específico de apresentação. Como tivesse sido especialmente preparado para esse momento. Que isso significa, o que essa frase nos faz entender, meus irmãos, é que a mente de João, o entendimento daquele homem está sendo treinado nas verdades de Deus ao passar pela disciplina do tempo. Veja que João foi recluso, foi colocado distante, longe do que estava acontecendo em Jerusalém, nos grandes centros religiosos, para que Deus pudesse trabalhar no seu corpo e mente, para que no seu ser completo ele tivesse um desenvolvimento e chegasse no que se diz aqui no versículo 80, que ele crescesse e se fortalecesse, que houvesse desenvolvimento físico e espiritual. Portanto, não separe as duas partes da sua vida, meu irmão. Um bom cristão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, equilibra a sua parte mental com o seu corpo. Ele tanto tem domínio do seu pensamento, das suas afeições, dos seus apetites, como também tem extremo apetite, controle e desejo para a vida espiritual. O tempo acaba disciplinando a nossa vida. João fica no deserto até o tempo de se apresentar. William Wiersbe diz que ao invés de desfrutar uma vida confortável de sacerdote, porque o seu pai era sacerdote, João vai viver no deserto, onde é disciplinado física e espiritualmente. Também lembro de uma palavra do Matthew Henry, ele diz que a mente de João, nós podemos notar uma vida cheia do Espírito Santo, porque a sua mente foi capaz de dominar os seus apetites, as suas propensões. Nós não vemos um homem ávido para sair, desfrutando a sua vida, porque a vida está correndo, e a gente tem que fazer a vida acontecer, e eu estou perdendo, e afinal de contas, Harrison, eu já cheguei aos 40, então eu tenho que fazer a vida valer a pena. Nós vemos um homem que consegue equilibrar mente e espírito, consegue equilibrar a vida no mundo com a vida com Deus. É um homem que tem um pé na terra e um pé no céu. O Espírito Santo fortalece os nossos corações quando nós conseguimos nos manter como esse ser duplamente dominado por Jesus, duplamente dominado por Deus. John Piper vai adiante, meus irmãos. Ele afirma que os ventos adversos não afastam do caminho da retidão. João ficou provavelmente até os seus 30 anos no deserto. É muito natural que ele tivesse desde cedo as suas naturezas, as suas capacidades desenvolvidas, que ele conseguisse ter grande capacidade de convencer as pessoas, de explanar a verdade da salvação com beleza, com poder, mas pela vontade de Deus não tinha chegado a hora, e o versículo nos diz que ele ficou até o tempo de se apresentar a Deus. Portanto, existe um tempo de Deus, que eu e você, como pessoas fortalecidas no Espírito, precisamos aprender. Como a gente vive ansioso, meus irmãos, às vezes, porque ainda não chegou o momento disso, ou não chegou o momento daquilo, e a gente quer colocar o carro na frente dos bois, a gente quer dar uma ajudinha para Deus, a gente ora querendo, com isso, criar o ambiente espiritual para agora. Eu entendi, eu senti de Deus, mas o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, que vive dominado, fortalecido por Jesus, espera o tempo de Deus. Quantas pessoas oraram e viram pela sua espera o seu próprio coração mudando, sendo preparado para desfrutar de Deus
ao receber a promessa. Porque no final das contas, meus irmãos, é isso, né? Nunca é sobre o que vai vir, nunca é a tempestade, nunca é a circunstância, é sempre Deus. É sempre o meu relacionamento com Deus, é como eu me coloco diante de Deus, e no fim das contas, o que eu mais ganho na minha relação espiritual é o próprio Pai diante de mim. E João obedece o tempo de Deus, ele fica no deserto até que Deus determinasse que a sua hora tivesse chegado. Não atropele o plano de Deus na sua vida, meu irmão. Não coloque a sua vontade adiante. Não se precipite nas suas decisões. Fazei antes conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Espere o tempo de Deus, meu irmão. Enquanto você espera, o Espírito Santo fortalece o seu espírito. Com confiança, com certeza, com ousadia, com absoluta fé, convicção do amor do Pai por você, que está trabalhando por você e na sua vida, pelo que você está vivendo. O Espírito Santo fortalece o nosso espírito, nos fazendo enfrentar as dificuldades até que venha o tempo de Jesus. Por fim, meus irmãos, o texto diz, finalizando, que João cresceu e se fortaleceu em espírito, viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Em terceiro lugar, o Espírito prepara para mostrar o próprio Jesus. O Espírito nos prepara para mostrar o próprio Jesus. João então é preparado para mostrar e para viver o seu principal objetivo de vida. João tinha passado por todas as dificuldades, altos e baixos, momentos sozinho diante das dificuldades da vida, com um único objetivo, com o objetivo principal, se tornar canal, se tornar capaz de ser um refletor da glória de Cristo na vida dos outros, para cumprir o objetivo único de sua vida. E Hernandes Dias Lopes resume essa grande força que vai aparecendo no coração, na vida de João, dizendo, porque Deus estava com ele, as multidões se desabalaram das cidades ao seu encontro no deserto. E a partir do deserto, um grande despertamento espiritual foi iniciado em Israel. Deus fortalece aquele homem de maneira que nem mesmo o palco precisa ser alterado. Não precisa subir o vale, não precisa subir a montanha, melhor dizendo. Deus faz mudança no vale. Deus está presente. Quando Deus está presente, a força do Espírito Santo está presente, nos fortalece. Ele faz a sua vontade. O Espírito Santo nos leva a refletir Jesus no estado da vida em que estamos. Se cumpre a vontade de Deus quando Ele quer, quando Ele determina. O Espírito nos fortalece para cumprir a sua vontade onde nós estamos hoje. E a glória de Deus é capaz de abrir flancos, caminhos, criar novos destinos, nova vida no lugar onde nós estamos hoje, porque é assim que Ele quer fazer. É assim que Deus faz. John Piper diz que o medo não enfraquece a sua palavra profética. João convida as pessoas ao arrependimento nos desertos, naquele estado onde ele tinha sido criado. Ele vai lidar com as pessoas difíceis da sua sociedade. Ele vai ser exposto agora, nesse momento de levar Jesus, a todas as dificuldades que se poderia esperar. O seu ministério se torna pujante, ele começa a ser conhecido. Oficiais da guarda romana vão vê-lo. Ele tem a presença de fariseus, de saduceus, homens da religião, gente simples e gente grande também. Todos estão ao redor de João, mas ele não muda a sua mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Fazer a vontade de Jesus não modifica João.
não faz ter medo, não faz perder a voz profética. Quando o Espírito Santo nos fortalece, nós temos a coragem, a ousadia de enfrentar o que quer que seja para falar de Jesus, para pregar Jesus, para mostrar Jesus na nossa vida para outras pessoas. O Espírito Santo fortalece o nosso espírito, nos fazendo demonstrar Jesus na nossa própria vida. Ainda que isso custe a nossa cabeça. O final dos profetas nem sempre é bonito. João foi corajoso, foi fortalecido no Espírito Santo e terminou a sua vida sendo preso pelas autoridades judaicas, pelo rei Herodes Antipas, por uma pregação corajosa, audaciosa, numa relação incestuosa de Herodes com a sua sobrinha. Ele terminou tendo a sua cabeça decepada, mas ele cumpriu a sua missão. Ele anunciou Jesus, o Messias, porque o Espírito Santo fortaleceu a sua vida. O mesmo pode ser dito de mim, de você hoje de manhã, meu irmão. O Espírito Santo tem habitado o seu coração, tem te feito estar fortalecido no Espírito. Você está manifestando Jesus na sua vida. Você se sente capaz de enfrentar as intempéries, de permanecer no deserto como Moisés, como Abraão, como Davi, como todos os servos de Deus ficaram nos desertos de suas vidas para glorificar a Deus. Nós temos sido fortalecidos no Espírito Santo para apresentar Jesus ao mundo. Eu termino com uma frase de um teólogo chamado John Owen, teólogo inglês que fala para pastores, mas se aplica profundamente às nossas vidas. Ele fala da necessidade de nós acharmos forças em Deus. Ele diz o seguinte, meu irmão: o ministro pode encher os bancos da igreja, a lista de membros, a boca do público, mas aquilo que ele é quando está de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso em secreto, isso é o que ele é e mais nada. E eu e você saiamos hoje de manhã daqui desafiados a ter uma vida fortalecida no Espírito Santo, porque é só isso que interessa, meu irmão. Vivemos vidas para a glória do Senhor Jesus. E eu repito as palavras de João, que o nosso desejo hoje seja dizer que ele cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus. Amém.